Boa noite, noite de 16 de março, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 806. Estamos falando de curiosidades sociais e históricas da Bíblia. E vai aqui uma bem curiosa mesmo. Você sabe qual foi o fim dos discípulos de Jesus mais importantes do Novo Testamento? Então, vejamos. O apóstolo Pedro, de acordo com a tradição, morreu crucificado no ano 67 depois de Cristo, com a idade de 75 anos. A tradição conta que ele pediu que o crucificasse de cabeça para baixo, porque não se considerava digno ou se considerava indigno de morrer como seu mestre. Portanto, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi morto à espada por ordem de rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 depois de Cristo. E você pode ler isso em Atos, capítulo 12, verso 1 e 2. O apóstolo João, o chamado amigo do peito de Jesus, que se deitou sobre o peito de Jesus na ceia, foi desterrado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos, a fim de trabalhar nas minas, e morreu aos 98 anos de idade, morreu com 98 anos de idade, sendo o único dos apóstolos que teve uma morte natural. Segundo a tradição, ele foi lançado pelos inimigos num tacho de óleo fervendo, de onde saiu ileso, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos do fogo. Portanto, João morre com 98 anos e é o único dos apóstolos que morre de morte natural. Quarto, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi crucificado na Ática, na Ásia Menor. E segundo a tradição, até exalar o último suspiro, continuou evangelizando os seus algozes. Uma outra curiosidade é que André morreu numa cruz em X. Essa cruz em X é chamada Cruz de Santo André. Quinto, o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte. Segundo a tradição, havia antes lançado no pináculo do templo pelos seus algozes. O apóstolo Mateus, ex-coletor de impostos, pregou por 15 anos na Palestina, indo depois para a Etiópia, onde foi morto à espada. Sétimo, o apóstolo Bartolomeu, também conhecido por Natanael, pregou na Arábia, estendendo sua pregação até a Índia. A tradição afirma que foi esfolado vivo. O apóstolo Simão, chamado Zelote, morreu martirizado na Pérsia, por ordem do imperador Trajano. O apóstolo Filipe morreu enforcado num pilar do templo em Hierápolis, na Ásia Menor. O apóstolo Tomé, o duvidoso, que tinha dificuldade de crer, veio a ser um dos maiores propagadores do cristianismo. Viajou muitíssimo, pregando a mensagem nas regiões da Pártia, Média, Pérsia e chegando, afinal, à Índia, onde morreu atravessado por uma lança enquanto orava na cidade de Coromandel. O apóstolo Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas.
O apóstolo Matias, sucessor de Judas Iscariotes, foi primeiro apedrejado e depois decapitado. O apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, o apóstolo dos gentios, do cristianismo, foi decapitado em Roma por ordem do imperador Nero. O apóstolo Barnabé, amigo, companheiro de Paulo, foi apedrejado em Salamina. O evangelho de Lucas, o médico amado, foi enforcado numa oliveira na Grécia. O evangelista Marcos, primo de Barnabé, foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito, até morrer. O diácono Estevão morreu apedrejado, tornando-se o primeiro mártir do cristianismo, tendo a honra do próprio Jesus se levantar do trono para recebê-lo. Atos, capítulo 7, 55 a 59. E alguém pode questionar por que o fim trágico de quase todos os apóstolos. O próprio Paulo afirmou: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Porém, lá na Nova Jerusalém, seus nomes serão honrados e colocados pelo próprio Senhor deles em primeiro lugar. Apocalipse 21, verso 14. Se você tem mais curiosidade de saber da morte de muitos dos apóstolos, com mais detalhes, leia o livro dos Mártires, de John Foxe. O livro dos Mártires, John Foxe. Bom, espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.